Então aqui Mateus fala outra passagem dita por Yahshua HaMashiach no 24 ao 35, que céus e terra passarão, Yahshua diz, mas não vai passar nem o Yud, que é a menor letra do alfabeto hebraico, tá? Então ele disse que os céus e a terra passarão, e realmente vão passar, vai ser um novo céu e uma nova terra, mas não vai passar nenhuma palavra que está escrita na lei. Tudo vai ter que se cumprir. Na lei, ele está falando aqui de lei, tá? Ele não está falando, porque Novo Testamento, quando você for ler, se você conhece muito o Novo Testamento e você voltar para a lei, você vai compreender que tudo que está sendo dito no Novo Testamento nada mais é do que lei, tá? Tem coisa que fica meio tipo assim, você lê, tá faltando alguma coisa, né? Mas quando você vai para a lei, tudo se completa. Como eu falei para vocês, eu participei desde pequena na igreja, eu sempre ouvia Novo Testamento, eu era criança, eu tinha que ir com meus pais, então eu lembro que eu dormia na cadeira, dormia, acordava ouvindo Novo Testamento. Então, quando eu fui realmente, que o Eterno colocou essa necessidade no meu coração de voltar para a lei, eu comecei a compreender, porque ele tirou o véu, que já tinha chego o tempo da restauração, e para mim ele já estava me chamando naquele tempo para a restauração, então tudo ficou mais claro, então tudo se completou. E eu comecei o meu processo de techuvá, de retorno à obediência da Torá. Então, aqui ele fala que céus e terra passarão. Mas você já perguntou por que Yahshua vai fazer os céus e a terra passar? Deuteronômio do capítulo 4, versículo 26, responde isso daqui para você. Porque Yahshua está falando todo o tempo da lei, tá? Quando Moshe entregou as tábuas da lei, que foi escrito pelas mãos de Yahweh de Sebaot, que é Yahshua HaMashiach, Moshe diz que se o povo de Israel não cumprisse as escrituras, ele ia chamar os céus e a terra como testemunho contra Israel. E o Eterno vai fazer passar céus e terra, mas não vai passar a lei dele, né? As pessoas vão ter que se enquadrar. Então aqui por isso que ele está citando a lei, tá? Então se as pessoas acham que a lei já passou, ele vai fazer passar novos céus, vai ser novos céus, nova terra, mas não vai passar a lei dele é eterna. Aqui, Mateus 5,17, Yahshua disse de novo: não penseis que eu vim abolir a Torá e os profetas. Eu vim completar. Quando a gente for falar de Pessah, né? Aliás, quem já está fazendo restauração não conseguiu fazer Pessah, né? Um tempo determinado, existe uma segunda chamada, que é festa de Pessah para o Eterno. Pessah, ele é super importante. Tanto que tem uma segunda chamada. Então, existe o Pessah Sheni. Pode ser que a gente, no andar que a gente está indo aqui, deu explicar essas coisas. Por que é importante? Porque muita gente que está no sistema religioso, a gente aprendeu que a lei já passou. Só que a lei que passou, existem duas leis. A lei do Eterno e a lei do pecado. Então, a lei do Eterno, ele é o dono de toda a terra, tá? Aqui existem uns poceiros, que é o adversário, porque por conta do pecado do primeiro homem, que é Adão, foi dado todas as coisas da terra para ele, porque é uma posse ilegal que ele tem, né? Porque ele usurpou, né? Por conta dele atravessar a matriz de Rava, então, e vai ter a reintegração dessa posse, a gente vai falar sobre isso daí, que é o ano jubileu, né? Ele deu 50 jubileus, né? 120, na verdade, 120 jubileus para a Terra. Nesses 120 jubileus,
que a Terra vai completar 6.000 anos, ele volta, então a Terra vai voltar para os seus verdadeiros donos. E tudo que está acontecendo no mundo hoje é porque esses selos já começaram a ser abertos. Então, a gente vê que ele falou assim, que ele não veio abolir a Torá e os profetas, ele veio completar, tá? Então, a gente vai ver vários detalhes dele completando a lei e ele celebrando as primeiras festas e as outras festas, as outras 4 festas do ciclo de festas verdadeiras dele, ele vai cumprir na volta dele, porque todo o plano de salvação está relacionado com uma boda judaica. Então, faltam 4 festas que ele vai cumprir na volta dele. Então, essas 4 festas, elas são Yom Kippur, Yom Teruah, Yom Kippur, né? E Yom Teruah e Yom Kippur, na verdade, falta 3, né? Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot. Então, Yahshua não veio abolir a lei, ele falta cumprir, ele cumpriu da lei, inclusive, as festas, porque o plano de salvação dele está relacionado com essas festas, que está relacionado com bodas judaicas, né, com as bodas judaicas. Então, falta ele completar as 3 últimas festas, porque ele cumpriu 4 quando ele veio, as 4 primeiras festas do ciclo de festas verdadeiros dele, que é Pesach, Hamatzot, Bikurim e Shavuot, que é Pentecostes. Agora falta ele cumprir Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot. Então isso daí a gente vai ver em detalhes quando nós formos falar das Sagradas Convocações. Então, no ritmo que a gente está indo, eu gostaria de falar sobre, inclusive, de Pesach Sheni, mas, o que tudo indica, nós vamos começar realmente pelo Shabat, que é o primeiro das Sagradas Convocações. Então, a gente quer, né, tá contando, mas a gente tem que ir na ordem conforme a Torá ela determina, porque o Shabat é o primeiro das Sagradas Convocações, a gente vai acabar começando por ele mesmo, para as pessoas que têm dúvidas. Então, tudo isso aqui são palavras de Yahshua HaMashiach, eu não estou falando de Paulo, de Pedro, porque depois, quando você compreende, você consegue ver exatamente que eles estão falando tudo ao contrário do que o sistema religioso ensina e que as pessoas defendem aquilo como uma verdade absoluta, né? E aí elas querem justificar porque elas acham difícil. Shabat, gente, você não vai conseguir guardar assim da forma que você pensa. A maioria das pessoas, elas trabalham em trabalho secular, ou seja, trabalham para outras pessoas. E muitas dessas pessoas elas já pensam, como que eu vou conseguir ter uma folga no Shabat? Tudo isso daí é espiritual, você vai ter que orar e apresentar, né? O Eterno, ele vai te ouvir, ele quer saber o desejo do seu coração. Então, se você compreender tudo isso daqui, você entende que você vai restaurar, você vai orar e apresentar. Porque o restante é com ele vai mover tudo, céus e a terra, para que você consiga cumprir. Porque ele examina o seu coração, ele vai ver a sua vontade de cumprir. Então, se você for fazer sem oração, sem apresentar, você tem que apresentar tudo, inclusive o seu momento que você tá, onde você está trabalhando, como que funciona a empresa que você gostaria de trabalhar. Então, ele vai mover tudo para que você celebre, tá? Então, o que você tem que fazer? Nunca fazer assim, criar toda uma situação. Não, tudo isso é espiritual e espiritual funciona como oração, tá? Então, essa parte de dress code, tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas eu vou me restringir a essas passagens que eu acho importante falar. Mateus 25, do 1 ao 13, fala de um relacionamento, tá? De conhecer a vontade do Pai, que é a palavra dele. Então, se você não tiver esse relacionamento, como que o Eterno vai te conhecer? Então, assim,
Isso daqui, que ele fala das virgens nécias, elas eram tipo assim, você conhece Yashua, que eu acho importante falar isso. É um conhecimento raso. A pessoa levantou a mão, aceitou Yashua, ela conhece um pouquinho dele, mas ela não se aprofundou na vontade dele. Então, ela passou pouco tempo e ela não cumpriu a vontade dele. Então, é um conhecimento raso. Por isso que ele vai falar assim, viu, eu não te conheço. Levanta a lamparina, vamos ver. Porque a cada hora que você levanta para você fazer a vontade do Eterno, que é conhecer a vontade dele, a palavra, aquele tempo que você dedica, é um tempo que você vai dedicar de fato para ele. Então você vai estar conhecendo ele e a vontade dele, ele se agrada, ele quer isso de você. Então se você só levantou a mão, você tem um temor e você tem, vamos desenhar aqui, uma lamparina, né? Aqui é uma lamparina mais ou menos acesa, né? Que ela tem azeite transbordando, até aqui em cima, aqui, ó, de azeite transbordando. E tem uma reserva aqui, um potinho de azeite, assim, para ela poder abastecer. Agora, a pessoa que tem lá um conhecimento raso, ela vai ter isso daqui, ó, esse tantico aqui, ó. Tá. É tipo assim, sabe, pegou no tranco e depois morreu o carro? É assim esse conhecimento. Então, uma luminária fraca. Então, essa pessoa não vai entrar no reino, não vai participar da boda do cordeiro, né? Não vai ter essas vestes de linho fino, limpo e resplandecente. Ela não vai ter o corpo transformado. Yashua tá falando aqui. As pessoas pensam, Yashua é Elohim. Ele é severo quando ele falava as coisas para o povo, principalmente o povo, mesmo de Israel, que estava em pecado. A turma ficava furiosa com ele e tentava achar um jeito de matar ele. Como hoje, quando você vai falar que precisa cumprir mandamentos, as pessoas não gostam. Elas querem achar argumento para falar do Shabat, porque trabalha no Shabat. O trabalho que ele está falando ali é um trabalho espiritual, não é secular. Né? Então ele combatia o quê? As pessoas que estavam inventando regras humanas como se fosse a Torá, e não era um Torá, não era a Torá, não fazia parte da orientação do Eterno. Ele quer que faça a orientação dele. Então, a gente, dessa parte de dress code, tem muito mais passagem, mas eu vou me restringir aqui. É importante as pessoas saberem, é importante você abrir a sua mente e começar a estudar, porque o Eterno mesmo vai ministrar vocês. Então, ele que está tirando o véu, então eu estou aqui para auxiliar. Porque no tempo que eu comecei a minha restauração, ele me conduziu em tudo, porque eu não sabia realmente o que estava acontecendo comigo. Eu tive que me afastar daquilo que eu frequentava, que era a Igreja Católica, e começar um processo de techuvá, né? Aconteceram coisas comigo, coisas muito interessantes, mas que eu tive que sair, deixar e começar a compreender a vontade do Eterno, parar e ler. Então, quando eu comecei a ler, me dedicar à leitura das Escrituras, eu comecei a compreender. Eu comecei a ver um monte de coisa errada. E aí chegou uma hora, tipo assim, porque eu estava num momento onde a gente que é do sistema religioso, a gente acha que precisa de uma pessoa que é mais santa que você, que aquela pessoa que é padre ou que é pastor, e a gente está vendo que o sistema religioso ele já está minando, ele vai cair. Isso está nas escrituras, que o Eterno vai derrubar o sistema religioso, porque é duas Babilônias, uma política e outra religiosa. Eles trabalham com verdades misturadas com mentira. A verdade ela é tão poderosa que até para mentira ela funcionar tem que ter um pouco de verdade. E ela durou bastante tempo, só que agora o Eterno está ruindo. E como que ele está ruindo? Ele diz que vai vir uma pedra, vou fazer o desenho aqui de uma pedra, tá?
E essa pedra, o Eterno, quem conhece a lei, sabe que ele não gosta que coloca nada de nenhum instrumento para dar acabamento em pedra. É uma pedra bruta, né? Que não teve nenhuma obra de artífice aqui nela. Então ele vai enviar uma pedra não cortada por mãos de homem, tá? Essa pedra é a Torá. E essa pedra, ela vai bater nos pés da estátua lá de Nabucodonosor, que é a mistura de ferro mais barro, né? Que a gente tá falando aqui, inclusive, do transhumanismo, né? Aqui vai tá sendo levantado de novo esse Império Otomano, né? Que a gente falou lá, o pessoal, né? Bom, quem viu o vídeo sabe. Essa pedra, ela vai bater nesse pé aqui, ó, e ela vai destruir completamente esse pé, que é a última etapa da estátua lá de Nabucodonosor. Então, essa pedra, ele fala da descrição que são várias pedras. São várias pessoas que ele está restaurando a Torá, que vão ter a Torá, e essas pessoas estão nos 4 cantos da terra. Então, quando juntar todo esse monte de pedras, que são as pessoas que estão restaurando a Torá, essa verdade que Yahshua fala, Yahshua é a Torá, a palavra, não é verbo. Yahshua é a palavra, tá? Vou pôr aqui o nome correto, que agora vocês já sabem. Yahshua. É assim que se escreve, sem U, tá? Eu coloco com U em alguns lugares, porque as pessoas compreendam de uma forma mais fácil. Então, quem que é Yahshua? Yahshua é a palavra, Yahshua é a Torá. Palavra de Elohim, é o próprio Elohim que eu tô falando aqui com vocês, não existe outra Rose. A minha voz sou eu mesma. Então, se eu for aqui atrás e falar com vocês já sabem que eu sou eu, porque vocês já estão me conhecendo pelos vídeos, já tem uns dias. Então, esse monte de pessoas que vão estar com essa verdade nos 4 cantos da terra, restaurando a verdade, que é Yahshua HaMashiach, que é a palavra de Elohim, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele é a Torá vivente. Então, essas pessoas que são os remanescentes, que estão nos 4 cantos da terra, que ele está tirando a venda, e as pessoas estão retornando para a Torá, essa verdade, ela vai bater nesse pé dessa estátua com toda essa mentira que tem dentro do sistema religioso, do sistema político, e vai destruir esse sistema. E ele fala assim, que um monte de pedra ela vai virar uma montanha muito grande da verdade e vai romper. Vocês vão ver muito escândalo em todos os tipos de religião que existe na face da terra, por conta que o tempo já chegou. Então, é isso que está acontecendo agora no momento. Então, eu tive que me afastar do sistema religioso, tirar tudo que eu já compreendia que não podia de dentro da minha vida e começar tudo de novo. E por isso que eu estou aqui, porque vocês precisam compreender essa parte, porque vai chegar um momento que vocês vão ter que tomar uma decisão. Como eu tive lá atrás e hoje eu estou aqui ensinando isso para vocês, passo a passo de como que vocês vão fazer isso, tá? Então, de 10 codes a gente vai encerrar nessa parte e agora a gente vai para uma outra parte do estudo. A gente vai compreender algumas coisas a respeito de Torá, Taná, né? O que é isso? Ah, mas isso é Bíblia, isso não é Bíblia, né? Então a gente vai para essa parte do estudo agora, do estudo agora, e a gente se vê daqui a pouquinho. Eu vou fazer as anotações e a gente volta
um outro vídeo. Hare Zolehem. Isto é pão. Isto é Torá.